Eu cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor, amém? Eu glorifico a Deus nessa noite, meus queridos irmãos, porque nós estamos em meio a uma crise global. Municípios, estados, países, nações não sabem que rumo tomar, mas você decidiu nessa noite estar na casa de Deus. E a partir do momento que você toma a decisão de estar na casa de Deus, irmãos, Deus tem providência para a sua vida nessa noite, amém? Glórias a Deus. A Bíblia diz: buscai primeiro o reino de Deus, e as demais coisas vos serão acrescentadas. E se você está nessa noite aqui, meu querido irmão, Deus tem milagre para a sua vida. Ele vai acrescentar naquilo que você tem buscado e clamado a Ele. Se você tem clamado a Ele no seu emprego, Deus vai acrescentar no seu emprego. Se você tem clamado a Deus na sua família, Deus tem algo a acrescentar na sua família. Se você está precisando de um milagre, Deus tem a acrescentar um milagre na sua vida nessa noite, amém? Glórias a Deus. Aproveitando que os irmãos estão sobre vossos pés, eu te convido a abrir a vossa Bíblia no livro de 1 Reis, capítulo de número 19, do verso 19 ao verso de número 21. Glórias a Deus, aleluia, Jesus. 1 Reis, capítulo 19, do verso 19 a seguir. Todos encontraram, amém? Diz assim a palavra do Senhor. Assim partiu Elias e ali achou Eliseu, filho de Safate, que andava lavrando com 12 juntas de bois diante dele. E ele estava com a 12ª, e Elias passou por ele e lançou a capa sobre ele. Então deixou Eliseu os bois, correu após Elias e disse-lhe: deixa-me ir beijar meu pai e minha mãe. Então seguirei. Respondeu-lhe Elias: vai e volta. O que te fiz eu? Assim Eliseu deixou e voltou. Tomou a junta de bois e os matou. Queimou o equipamento de arar e cozeu a carne, e deu ao povo e comeram. Então se levantou, seguiu Elias e o serviu. Sente glorificando e exaltando o nome do Senhor nessa noite. Nós estamos vindo, meus queridos irmãos, ao longo de uma série de ministrações a respeito de vida, propósito e chamado. Nas últimas ministrações, nós vimos nossos pastores, nossos amigos, ministrando a respeito, principalmente a respeito de propósito. Mas Deus me levou a falar a respeito de chamado. Pois eu creio, meus queridos irmãos, que cada um de nós aqui, que estamos aqui dentro da igreja, ou estamos nos acompanhando pelas redes sociais da nossa igreja, tem um chamado de Deus para as nossas vidas. Todos nós, meus irmãos, querendo ou não, nós temos um chamado de Deus para as nossas vidas. Esse chamado Deus já nos fez. Agora, escolher se nós vamos cumprir ou não, cabe a nós. É a mesma questão da salvação. Deus nos chama à salvação. Você escolhe se você quer ou não aceitar a salvação em Cristo Jesus. Amém? Glórias a Deus. Mas, meus queridos irmãos, para que nós venhamos entender esse estudo bíblico a respeito de vida, propósito e chamado, nós precisamos nos atentar a alguns detalhes. O primeiro, o significado de chamado. Chamado, irmãos, é um adjetivo. A quem chamou, a quem se convocou, a quem foi escolhido. Quando você é chamado por Deus, você é escolhido por Ele. Você é vocacionado por Deus. Mas você tem o direito de aceitar ou não esse chamado. Mas quando nós partimos para o lado do propósito, o propósito já é diferente. O propósito é um substantivo, é uma vontade, algo que nós almejamos alcançar, um objetivo a ser traçado, algo que nós devemos ter uma meta a ser cumprida. Há uma diferença entre chamado e propósito. A diferença, meus queridos irmãos, que você tem apenas um único propósito aqui nessa terra, que é herdar a Canaã celestial e morar no céu. Chamado, nós temos vários.
Ao longo da nossa vida cristã, da nossa caminhada cristã, nós vamos passar por diversos chamados nessa caminhada, mas com um único objetivo, que é morar no céu, é encontrar Jesus lá, porque ele falou que ele foi preparar-nos um lugar e voltaria para nos buscar. E nós estamos debaixo dessa promessa. E se Jesus nos prometeu que ele viria para nos buscar, nós temos que cumprir o nosso papel aqui na terra de vida de cristã, almejando esse propósito, que é ir morar no céu com o nosso Senhor. Amém? E para que nós possamos entender a respeito desse propósito e dos seus vários chamados, nós precisamos avaliar algumas coisas, principalmente alguns princípios que o profeta Eliseu nos deixou. Eu confesso para os irmãos que é a primeira vez que eu vou falar a respeito de Eliseu. Eu, na realidade, tinha até comentado com o irmão Silas, eu tinha preparado uma ministração a respeito de Daniel, mas na quarta-feira passada, o nosso amigo pastor ministrou a respeito de Daniel. Eu falei, então eu vou ter que me esforçar mais e ministrar aquilo que Deus colocou no meu coração. E eu fui orar a Deus. E Deus me remeteu a falar a respeito de Eliseu. Amém? Eliseu foi um homem que viveu um tempo de crise social muito grande. Segundo alguns historiadores, alguns teólogos, Eliseu viveu uma fase que a sociedade passou pela maior crise de fome da história da humanidade. Irmãos, era um período de guerra, países estavam em guerra, crise, fome. Algo te remete a algo que está acontecendo hoje? Irmãos, a sociedade está caminhando a passos largos para momentos de crise, momentos de desespero. Nós não sabemos aonde vamos chegar. Líderes mundiais não sabem que decisões tomarem. Mas eu creio, meus irmãos, que Deus tem levantado homens e mulheres que, como Eliseu, na sua geração, vai influenciar essa sociedade e Deus vai cumprir o propósito dele na minha e na sua vida. Então, meus queridos irmãos, o mundo pode sim estar em crise e em desespero. Líderes podem saber para onde não vão conseguir chegar. Mas nós, meus irmãos, nós temos um Deus. A minha e a sua vida tem dono. Nós temos um dono que jamais perdeu o controle da situação. A minha e a sua vida está nas mãos de Deus. Não se preocupe com o que o mundo está acontecendo. Se preocupe em buscar a Deus. Quanto mais você busca em Deus, meus queridos irmãos, você confia na provisão do nosso Senhor. Amém? Glórias a Deus. Aleluias. Eliseu, irmãos, ele foi um homem santo no seu proceder. Teve um ministério que durou cerca de 50 anos. E durante esse período, irmãos, nós vamos ver algumas coisas que nos chamam a atenção em Eliseu. Eliseu, ele foi um profeta escolhido por Deus. A palavra do Senhor aqui nos deixa bem claro que foi Deus quem mandou Elias escolher Eliseu. E algo que chama muito a minha atenção aqui, irmãos, quando nós vamos ver essa história de Elias com Eliseu, Elias, quando ele estava ali na terra como profeta, ele administrava cerca de algo parecido com uma escola de profetas. E a Bíblia fala que naquele período havia muitos profetas, vários profetas ali naquela região. Mas Deus, irmãos, mandou Elias escolher Eliseu. Eliseu não era profeta. Eliseu era um lavrador, um trabalhador rural. Isso nos remete a algumas respostas que nós fazemos, de perguntas que nós fazemos a Deus. Quantas vezes, irmãos, nós nos deparamos de situações difíceis e nós nos dobramos os nossos joelhos e começamos a questionar Deus. Falei, Deus, por que o Senhor me chamou? Por que eu? Irmãos, aprenda uma coisa. Deus não te chamou, Deus não te escolheu, não foi por falta de opção. Deus te chamou porque Ele tem algo com você. Ele espera algo de você. Ele não espera algo de outras pessoas. Se Ele te chamou, se Ele te trouxe até aqui, é porque Ele tem algo contigo. Então valorize o teu chamado na sua vida. Amém? Glórias a Deus. E para que nós venhamos entender aqui, irmãos, eu separei 5 princípios
que o profeta Eliseu nos ensina na palavra do Senhor. Nesses três versículos, nós podemos extrair 5 princípios primordiais para as nossas vidas. Olha o que diz a palavra do Senhor. Assim partiu Elias dali e achou Eliseu, filho de Safate, que andava lavrando com 12 juntas de bois diante dele. O que Eliseu estava fazendo, meus irmãos? Eliseu estava trabalhando. O primeiro princípio que nós encontramos na vida daqueles que são chamados por Deus, irmãos, nós temos que estar trabalhando. Gideão, quando foi chamado, irmãos, ele estava malhando trigo. Davi, quando foi chamado, escolhido para ser rei de Israel, estava trabalhando. Quando o profeta foi lá ungir ele a rei, ele não foi nem encontrado na casa dele, ele estava no campo cuidando de ovelhas. Aqui está o primeiro princípio, meus queridos irmãos. Sempre que nós vamos ser chamados, escolhidos por Deus, tem um princípio. Aqui tem o princípio de que temos que estar trabalhando. Meus queridos irmãos, muitas das vezes nós somos questionados como nós encontramos tempo para poder estar na casa do Senhor. Nós vivemos uma vida tão corrida hoje, tão atarefada. Todos aqui nós trabalhamos, acordamos cedo, trabalhamos até tarde. E muitas das vezes nós ocupamos o nosso tempo na igreja, aquele tempo que nos sobra. Mas a palavra do Senhor fala aqui que o trabalho não é empecilho para você cumprir o seu chamado na casa de Deus. O seu trabalho não pode ser um impedimento para que você venha cumprir o chamado de Deus na sua vida, amém? Então, não reclame do seu trabalho. Meus irmãos, nem tudo que nós fazemos na vida é aquilo que nós esperamos. Muitas das vezes, Deus permite que nós venhamos começar a trabalhar, não naquela posição que nós almejamos. Nós começamos de baixo, irmãos, e nós vamos trilhando os nossos caminhos, nós vamos ganhando maturidade, nós vamos ganhando experiência na casa de Deus. Mas para isso, irmãos, nós precisamos cumprir um princípio básico. Nós precisamos estar trabalhando. Não importa qual o papel, qual a função que você desempenha na casa do Senhor. Se disponha a trabalhar. A partir do momento que Deus te encontrar trabalhando na casa dele, ele tem um trabalhar grande, meus irmãos. Você não sabe aonde você vai chegar. Tamanhas bênçãos que Deus tem para mim e para a sua vida. Deus, irmãos, quando ele me encontrou trabalhando. Para quem aqui não é tão próximo de mim, eu não sou de Brasília, poucas pessoas aqui me conhecem. Irmãos, eu não nasci num berço evangélico. Eu não nasci num berço conhecedor da palavra de Deus. Mas Deus, quando ele me encontrou trabalhando. A minha situação, meus irmãos, na época que Deus me encontrou, não era das melhores. É algo assim que hoje eu não me trato como dor, mas eu me trato com prazer em saber que Deus me resgatou de onde eu estava. Hoje, para quem não me conhece, meus queridos irmãos, como nós estamos falando de trabalho, Eliseu foi encontrado trabalhando na terra, isso me remete muito à minha história de vida. Porque, assim, para quem me conhece hoje, eu sou gerente de departamento pessoal de uma grande grupo de agronegócio. Mas até eu chegar onde eu estou hoje, meus irmãos, a caminhada foi longa. Por que eu quero te dizer isso, irmãos? Porque quando a gente fala de um princípio básico de que vocês têm que estar trabalhando, eu, por ser gerente de departamento pessoal, eu sempre recebo muitos currículos e no meu começo do meu trabalho eu sempre fiz muitas entrevistas de trabalho. E lá na empresa onde eu trabalho eu sempre fui treinado para cumprir um método que é de analisar perfil comportamental das pessoas que nós vamos contratar. Mas, irmãos, nas grandes empresas, nas grandes multinacionais que nós temos pelo país, tanto quanto no país quanto fora do país, sempre que nós vamos contratar um funcionário, nós olhamos por um princípio básico. O funcionário bom, ele sempre está empregado. Então, irmãos, as empresas sempre preferem contratar quem já está empregado.
até no meio empresarial, nós precisamos estar trabalhando se nós almejamos algo melhor para as nossas vidas. E foi isso aqui que aconteceu na vida de Eliseu. Ele estava trabalhando. Ele não imaginava, irmãos, enquanto ele estava lá trabalhando, Deus levantou um profeta e encaminhou até ele. Enquanto você está aqui na casa do Senhor trabalhando, Deus vai levantar profetas na sua vida para te abençoar em nome de Jesus. Amém? Glórias a Deus. E como nós estamos falando de chamado e propósito, irmãos, quando nós começamos a falar do meu testemunho de vida aqui, eu me remeto muito à vida de Eliseu, porque assim, a minha vida, meus irmãos, a minha história tinha tudo para dar errado. Tudo para dar errado. Eu com 16 anos de idade, eu já morava sozinho. Um aspirante a playboy. Morava sozinho, casa cheia, bebedeira, festa, farra de segunda a segunda. Mas, irmãos, bancado pelo meu pai, aos 16 anos de idade, irmãos, eu não sabia para onde eu ia. Eu não tinha projeto nenhum para o meu futuro. Mas Deus já tinha um projeto para a minha vida. Aos 16 anos de idade, irmãos, eu perdi meu pai. Quem me bancava. Com 18 anos de idade, eu não tinha profissão. Com 18 anos de idade, eu fui pai. A minha história tinha tudo para dar errado. Tudo para dar errado. Mas a minha mãe, irmãos, é uma mulher muito rígida, muito séria. Minha mãe me levou para, sabe para onde? Para a fazenda onde a gente morava. Os irmãos me veem aqui, o pastor sempre fica brincando comigo, o pastor Marcelo, que eu sempre estou engomadinho, alinhadinho aqui na frente. Irmão, vocês já sabem o que é capinar café? Vocês já sabem, viram uma enxada na roça, na lavoura, capinar café? Quando eu fui pai, a minha mãe me colocou para trabalhar, para sustentar o meu filho, capinando café. A minha história começou dessa forma, capinando café. Minha história, irmãos, tinha começado num caminho todo errado. Eu não conhecia Jesus, mas minha mãe foi rigorosa e me colocou para trabalhar. E no meu trabalho, Jesus me encontrou. Eu estava numa época da minha situação, numa semana como essa, uma semana de véspera de Natal e final de Ano Novo. Irmãos, eu quase amputei. Aqui quem já viu minha mão, falta um pedaço desse dedo. Eu trabalhando, irmãos, eu amputei essa mão praticamente toda. Esses dedos ficaram pendurados, esse caiu no chão. Mas para a misericórdia de Deus, para quem precisava das mãos para trabalhar, Deus não permitiu que eu perdesse a minha mão. Eu estava perdendo a visão desse olho. Eu estava ficando cego de um dos olhos. Deus enviou, irmãos, eu morava a 100 quilômetros da cidade mais próxima. Deus enviou um servo dele até mim. E Deus profetizou na minha vida, que Ele iria mudar na minha vida, a partir do momento que eu conhecesse a Jesus. Deus, irmãos, não deixou minha mão ser amputada, eu tenho movimentos perfeitos nos meus dedos. Eu não tenho problema nenhum de vista, porque Deus curou a minha vista. A partir do momento que eu me dispus a cumprir o chamado de Deus na minha vida. Irmãos, no meu início da minha caminhada com Deus, eu andava 100 quilômetros para chegar à primeira igreja, para assistir um culto. E nesse culto que eu fui assistir, meus irmãos, Deus levantou um profeta. E ele me fez uma promessa. Eu não me recordo dos anos, mas já tem bastante anos. Meu menino tem 18 anos de idade. Eu tenho um filho de 18 anos já. Eu não me recordo o ano. Mas Deus me fez uma promessa, lá atrás, nesse culto. Que Ele ia me levantar, que eu ia ser um obreiro de Deus, que eu estaria trabalhando na casa do Senhor e que eu seria um pastor. E que Ele me traria para Brasília, irmãos. Eu não sabia nem onde ficava Brasília. Eu morava em Minas, no interior de Minas Gerais. Não sabia nem para que direção ficava Brasília. Irmãos, as coisas começaram a acontecer na minha vida de uma forma que tudo foi se encaminhando. Hoje, faz 2 anos que eu moro em Brasília. Porque Deus me prometeu e Deus cumpriu aquilo que Ele me prometeu, porque eu me dispus a cumprir o chamado que Ele me fez. Eu estou aqui para cumprir o propósito que Deus colocou na minha vida. E assim também foi na vida de Eliseu. Eliseu estava trabalhando e Deus encontrou ele através do profeta Elias, amém?
Muitas das vezes nós somos questionados, por que nós encontramos tanta disposição em estar na casa de Deus? O meu trabalho, irmãos, ele é na contramão dos irmãos aqui, da grande maioria dos irmãos da igreja aqui em Brasília. Eu trabalho com fazendas, eu trabalho com agronegócio, algo que diferente para o meio de Brasília. Mas, irmãos, os meus companheiros de trabalho me questionam muito. Rodrigo, como é que você chega aqui no trabalho 7 horas da manhã, viaja, volta, chega em Brasília 7h30 da noite e ainda encontra disposição de estar na igreja, trabalhando na igreja? Irmãos, a partir do momento que nós estamos na casa do Senhor, à disposição de Deus, nós temos a certeza que Deus está à nossa disposição, o sobrenatural de Deus está na nossa vida. Enquanto nós estamos aqui na casa de Deus, trabalhando para Deus, Deus está lá na nossa casa cuidando da nossa família, Deus está lá no nosso trabalho cuidando do nosso trabalho, Deus está naquilo que nós necessitamos, amém? Então se disponha a estar cumprindo o chamado de Deus na sua vida, amém? Glórias a Deus. O segundo princípio que nós encontramos aqui na vida de Eliseu, irmãos, é o princípio de honrar pai e mãe. Olha aqui, ó. Então deixou Eliseu os bois, correu após Elias e disse: deixa-me beijar o meu pai e minha mãe, e então eu o seguirei. Eliseu, irmãos, ele conhecia as escrituras de Deus, pois a palavra do Senhor fala nos seus mandamentos: honrai o teu pai e a tua mãe, para que te prolongue os teus dias na terra, diz o Senhor teu Deus. Irmãos, é o único mandamento que nós temos que cumprir e ainda nós somos abençoados. É um mandamento que temos que cumprir e ainda tem uma promessa. Se nós cumprimos o mandamento de honrar pai e mãe, Deus prolonga as nossas vidas aqui na terra. Então, Eliseu sabia desse princípio, irmãos. Ele conhecia as escrituras de Deus. Ele sabia que ele deveria honrar pai e mãe. Irmãos, nós não podemos cumprir o nosso chamado aqui na terra desonrando um princípio de Deus, não cumprindo os mandamentos de Deus. Para nós venhamos ter sucesso no nosso chamado, na nossa vida ministerial, nós precisamos nos atentar aos princípios de Deus. Sempre, irmãos, se o seu chamado começa a sair do alinhamento dos mandamentos de Deus, dos princípios de Deus, das escrituras sagradas, irmãos, fique atento. O seu chamado, irmãos, ele não pode sair desse guia, ele não pode sair desse mapa. O seu chamado, meus irmãos, tem que ser direcionado pela palavra de Deus, amém? E Eliseu, sabendo disso, meus irmãos, ele foi cumprir o princípio da honra, ele foi honrar pai e mãe, amém? Glórias a Deus, aleluia, Jesus. Irmãos, outro ponto que nós atentamos aqui no versículo é o terceiro princípio que nós vamos ter aqui, é valorizar o seu chamado. Nós sempre devemos valorizar o nosso chamado. Se nós observarmos aqui na leitura, ao momento que Elias passa por Eliseu, não houve nenhum diálogo. Ele simplesmente passou por Eliseu e jogou a capa sobre ele. Elias não falou nada para Eliseu, mas Eliseu sabia o que significava aquele gesto de jogar a capa e colocar a capa do profeta de Deus. Ele sabia o valor que tinha ser um profeta de Deus. Eliseu valorizou ser um profeta de Deus. Irmãos, nós fomos olhar a vida de Eliseu. Eliseu teve que abrir mão de muita coisa aqui. Eliseu era um homem de posse. A família dele tinha vinhedos, a família dele tinha fazendas, tinha terra. Ele tinha uma vida próspera. Ele teve que abrir mão de muita coisa aqui. Para quê? Para valorizar o chamado de Deus na vida dele. Então, meus irmãos, não deixe que as coisas materiais, não deixe que nada venha impedir você de cumprir o teu chamado aqui. Valorize aquilo que Deus já te deu. Deus deu algo a ti
que você deve cumprir. Então, valorize o teu chamado. Amém? Glórias a Deus. Olha aqui. Olha o que Elias fala a Eliseu. Vai, volta, o que te fiz eu? Elias questiona Eliseu para saber se ele sabia o que ele tinha feito. Eliseu tinha a certeza que era Deus quem estava chamando ele. Nós, irmãos, quando nós temos a certeza que é Deus quem nos chama, nós devemos valorizar o nosso chamado. Amém? Glórias a Deus. Quarto princípio, meus irmãos. Quando nós lemos o versículo 21, assim Eliseu deixou e voltou, tomou a junta de boi e as matou, e queimou os equipamentos de Ará. Irmãos, aqui nós vemos que, sim, como que eu posso dizer? Eliseu aqui, ele abre mão de algumas coisas. Ele se desapega de algo que poderia fazer ele voltar atrás. Quando Eliseu vai até a sua família, quando ele vai se despedir do seu pai e da sua mãe, irmãos, nós aqui quando vamos nos despedir dos nossos pais, dos nossos mães, quando nós viajamos e vamos para as casas deles, que nós vamos despedir deles, eles não querem que a gente venha embora. Eles sempre tentam segurar a gente o máximo que eles podem. Certamente aqui a família de Eliseu deve ter questionado ele. Você tem certeza de que você quer ir? Você tem certeza que é isso que você quer? Eliseu tinha essa certeza no seu coração. Ele não desistiu, ele não abriu a mão, ele pegou, voltou, porque Elias não foi com ele acompanhando ele até a família dele. Elias ficou lá esperando ele voltar. E nesse ato de voltar, ele valorizou o chamado de Deus. Irmãos, nós vivemos em meio a uma sociedade hoje que ela vive de etapas, de modas. A moda hoje são os coaches. Como eu trabalho no meio administrativo, sempre faço palestra com pessoas, e a moda agora de palestra são palestras de coach. Eu acredito que alguns dos irmãos aqui já viram uma palestra chamada Queimem os Barcos. Vocês irmãos já ouviram isso? Já? Não, né? Queimem os barcos é uma expressão muito usada em palestras hoje motivacionais. Esse texto ele surgiu a partir de Hernán Cortés. Hernán Cortés foi um grande navegador que descobriu o México. Foi um dos grandes exploradores do México. Há anos atrás, quando o México, a América Central, foi descoberta, Hernán Cortés foi um dos principais navegadores e conquistadores espanhóis. E quando ele chegou no México para conquistar o México, Hernán Cortés, vendo que a sua tripulação, os seus soldados, estavam apreensivos, ansiosos, com medo da guerra que estava por vir, e para evitar que esses soldados desistissem, pegassem os barcos e voltassem para a Espanha, Hernán, sabe o que ele fez, irmão? Ele foi lá e queimou toda a esquadra de navios dele. Queimou tudo, colocou fogo. Não tinha para onde correr. Ou eles venciam a guerra agora, ou eles morriam. Irmãos, é justamente esse princípio aqui que nós estamos vendo na vida aqui. Quando nós falamos queimar os utensílios aqui que Eliseu queimou, ele estava simplesmente eliminando a possibilidade dele regredir. Muitas das vezes, quando nós temos o nosso chamado, quando nós somos chamados por Deus, que nós começamos a nossa caminhada cristã, as dificuldades vêm, as adversidades vêm, as lutas vêm no nosso caminho. E a primeira coisa que nós fazemos quando nós saímos da nossa zona de conforto, o que é? É querer regredir, voltar atrás, querer voltar a fazer velhas práticas. Aqui, Eliseu, ao queimar, ele está eliminando essa possibilidade. Irmãos, os próprios discípulos de Jesus, quando Jesus morreu, que eles não viram mais a presença física do Mestre, o que eles fizeram? Eles voltaram à velha prática da pescaria. Irmãos, se Deus te vocacionou, se Deus te chamou, coloque a mão no arado, não volte atrás, não regrida, siga em frente, olhe para o alvo que é Jesus, olhe para o alvo, não volte atrás.
Eliseu aqui, sabendo desse princípio, meus irmãos, ele queimou tudo aquilo ali, fez, sei lá, um churrasco, cozeu essas carnes e fez o quê? Um culto de ação de graças. Ele agradeceu a Deus por aquela oportunidade que lhe foi concedida. Amém? Glórias a Deus. Ele demonstrou um total desapego. Ele não queria que nada na vida dele atrapalhasse o chamado de Deus na sua vida. Amém? Às vezes, irmãos, Deus nos proporciona tantas coisas. Deus nos dá a oportunidade de nós termos uma faculdade. Deus nos dá a oportunidade de ter um bom emprego. Deus nos dá a oportunidade de nós termos um bom trabalho, ter uma vida profissional muito valorosa. E muitas das vezes nós colocamos isso como empecilho de cumprir a obra de Deus. Irmãos, o nosso trabalho, a nossa faculdade, a nossa vida secular, ela não pode ser um empecilho para que venha cumprir o nosso chamado. Ela tem que ser usada em nosso favor para que nós venhamos cumprir o propósito de Deus nas nossas vidas. A igreja como instituição, meus irmãos, ela precisa sim de advogados, ela precisa sim de administradores, ela precisa de contadores, ela precisa de músico, ela precisa de médico, de levitas, instrumentistas. Ela precisa de você aqui na casa do Senhor. Valorize o seu chamado. Se disponha a cumprir aquilo que Deus já te deu. Amém? Glórias a Deus. Quando nós partimos já para quase finalizar a nossa mensagem, irmãos, no verso 21 diz assim: assim Eliseu deixou, voltou, tocou a junta de bois, matou, queimou o equipamento de arar e cozeu a carne e deu ao povo e comeram. Então Eliseu levantou, seguiu Elias e o serviu. Serviu. A palavra do Senhor aqui é bem clara. Elias foi servido por Eliseu. A palavra do Senhor fala aqui que o chamado de Eliseu não começou de Eliseu servindo a Deus. Primeiro ele serviu a Elias. Irmãos, se nós queremos ter um ministério, se nós queremos trabalhar na casa do Senhor, se nós queremos cumprir um chamado de Deus, nós precisamos aprender a servir. Irmãos, não tem como eu servir uma nação se eu não sirvo na minha igreja. Não tem como eu servir a nação todinha lá que necessita de nós, sem que eu venha servir o meu pastor aqui na minha igreja. Não tem como eu servir a sociedade sem servir a uma igreja local. Nós precisamos servir. A palavra do Senhor é bem clara. Se nós queremos cumprir o nosso chamado, primeiro nós vamos ter que servir. E a partir do momento que nós nos dispomos a servir, Deus se dispõe ao sobrenatural para trabalhar nas nossas vidas. Quando nós vamos ver a história de Moisés e Josué, quando Moisés morre, antes de Moisés morrer, irmãos, em momento algum, nós vemos na palavra do Senhor, Deus falando com outra pessoa. Deus queria falar com o povo, ele falava com Moisés. Josué seguiu a Moisés por muitos longos anos, mas Deus não falava com Josué enquanto Moisés estava vivo. Quando Moisés foi morto, quando Moisés morreu, Deus vai, chama Josué e fala com ele. Aprendam uma coisa, irmãos. Nós sempre vamos precisar andar com profetas de Deus para poder ouvir a voz do Senhor. Irmãos, no longo da minha caminhada eu servi muitos pastores. E ao longo dessa caminhada com os meus pastores, eu sempre aprendi a ouvir a voz de Deus através da vida deles. Então, meus irmãos, aprendam uma coisa. Se nós queremos ter um chamado, um ministério, primeiro nós precisamos aprender a servir. Amém? Glórias a Deus, aleluia, Jesus. E para que nós venhamos finalizar esse estudo, irmãos, para que nós venhamos concluir, olha o que está escrito no livro de Romanos, capítulo 8, verso 28.
E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o teu propósito. Tudo coopera para o bem daqueles que o amam. O coração do homem, irmãos, ele é movido por aquilo que traz estabilidade nas nossas vidas. Nós sempre estamos movidos pelas melhores propostas nas nossas vidas. Nós sempre queremos estar na nossa zona de conforto, amém? O que eu quero te dizer aqui, meus irmãos, que o que Deus te deu, o teu chamado, o teu propósito, ele está dentro de você. Deus já te deu. Amém? Glórias a Deus. Esteja sensível a ouvir a voz de Deus. Você está aqui hoje na casa do Senhor. Você está aqui hoje com vida, com saúde, com prosperidade, meus queridos irmãos. Porque um dia, um homem se propôs a cumprir o propósito que Deus deu na vida dele. Aquele homem, Jesus, ele se dispôs, desceu do seu trono de glória, se dispôs a vir aqui para morrer, ser crucificado para a minha e para a sua salvação, amém? O propósito de Deus na minha e na sua vida é a nossa salvação em Cristo Jesus, amém? Glórias a Deus, aleluia, Jesus, glórias a Deus. Era isso que eu queria que vocês entendessem, meus queridos irmãos. O propósito de Deus na minha e na sua vida, Deus já nos deu. Basta nós aceitarmos a Jesus como nosso único e suficiente Salvador. Amém? Se coloque de pé nessa noite, amém? Vamos glorificar e exaltar a Deus. Eu quero orar por você, eu quero profetizar na sua vida nessa noite, amém? Glórias a Deus. Soberano Deus e eterno Pai, Pai, mais uma vez nós nos encontramos gratos a Ti na Tua casa. Pai, encontre graça no nosso meio nessa noite. Derrame da Tua presença de uma forma especial. Abra o entendimento do coração dos Teus filhos, ó meu Senhor e meu Deus. Desperta, meu Senhor e meu Deus, esse chamado que está aprisionado no coração dos Teus servos, ó meu Senhor e meu Deus. Coloca eles, ó meu Senhor e meu Deus, com o desejo, com a disposição de estar cumprindo o Teu chamado na Tua casa, meu Senhor e meu Deus. Pai, de uma forma especial. Abre porta onde não tem porta. Capacita os Teus servos de uma forma sobrenatural, Pai. Que eles venham entender que a partir do momento, meu Senhor e meu Deus, que eles se dispõem a cumprir o chamado do Senhor nas nossas vidas, o sobrenatural de Deus é algo rotineiro nas nossas vidas. Pai, nós não vivemos pelos olhos humanos, nós vivemos, ó meu Senhor e meu Deus, é através do Teu sobrenatural, meu Senhor e meu Deus, Pai. Usa os Teus filhos de uma forma especial, Pai. Pai, em nome de Jesus, coloca no coração dos Teus servos a disposição, a vontade, a necessidade, o desejo de estar na Tua casa, trabalhando em Teu favor, ó meu Senhor e meu Deus, em nome de Jesus, Pai. Traz servos na Tua casa, é o que nós te pedimos e por fé te agradecemos, em nome de Jesus, amém? Glórias a Deus. Pastor Antônio Neves.